Olá pessoal, a gente está de volta e agora para concluir essa aula de número 3, a gente vai falar um pouquinho como as propriedades parciais molares de diferentes espécies, como por exemplo etanol e água, se relacionam entre si. E é por isso que eu quero apresentar a vocês, nesse vídeo, a relação de Gibbs-Duhem. Essa equação ela é importante para conectar as propriedades parciais molares de diferentes espécies. Como a gente viu nas últimas aulas, nos nossos últimos encontros, não tem como eu calcular uma propriedade termodinâmica total, seja volume, entalpia, entropia, energia interna, isso falando em valores totais, de misturas, sem levar em conta as interações presentes na solução. E aí que vem um detalhe. A gente viu nas nossas últimas aulas a relação da soma. E a relação da soma ela está sendo apresentada aqui para a gente, deixa eu colocar aqui, como sendo o somatório da propriedade parcial molar de I vezes o número de mols de I. Então a gente vai fazer essa soma para todas as espécies que estiverem em solução, tá? Se a gente continuar analisando aqui os nossos slides, se a gente diferenciar essa equação de número 8 em relação a t e p, mantendo essas duas variáveis constantes, a gente vai observar que a gente vai ter um dkt, né? Ou seja, uma variação da propriedade total mantendo-se temperatura e pressão constantes, e aí eu aplico também a diferencial do outro lado no somatório. Como no somatório eu tenho um produto, então essa derivada ela vai ser a derivada de um produto. E você já viu que isso daqui é a regra da cadeia, né? Então vamos mostrar aqui, derivada de K vezes NI vai ser NI dK mais K dNI. Tá? E aí eu quero que você preste bastante atenção nessa equação de número 10, nesse segundo termo que foi aberto, porque tem aqui um termo que a gente já viu em algum lugar na nossa aula, numa etapa anterior. Se você não lembra quem é esse somatório da propriedade parcial molar de I, dNI, a gente vai recordar para você agora. Vamos rebobinar a fita aqui e lembrar desta equação. Quando a gente escreveu a equação completa da variação da propriedade K em relação à temperatura, pressão e número de mols, você deve lembrar que a gente escreveu a equação de número 5 para definir a propriedade parcial molar, né? Então aqui a gente tem o termo que leva em consideração a influência da temperatura, aqui a gente tem a influência da pressão na propriedade K, e aqui a gente tem a presença de diferentes substâncias do somatório da propriedade parcial molar de I, dNI. Mas olha só, o que eu falei anteriormente? Se eu mantivesse temperatura e pressão constantes, dois desses termos vão embora, né? Então, não tem como eu manter o primeiro termo, variação da temperatura sendo constante dt, a derivada de uma constante é zero. Se eu mantiver pressão constante, dP também é zero. E aí essa equação de número 5 ela vai ficar reduzida ao dK somatório da propriedade parcial molar de I, dNI. Mas vejam, retornando ao que a gente fez, se a gente substituir o termo que a gente tinha encontrado na equação anterior, que era o somatório da propriedade parcial molar de I, dNI, na condição de T e P constantes, esse cara é dK. Então, se você olhar aqui e substituir esse dK aqui, olha o que a gente tem. A gente tem dK deste lado, o somatório de NI dKi aqui e o dK aqui. Veja, eu tenho dK desse lado, adiós, tchau para os dois. E aí surge a equação denominada equação de Gibbs-Duhem. Veja, a equação de Gibbs-Duhem diz que se você fizer o somatório de uma ponderação entre o número de mols de I
vezes a variação da propriedade parcial molar I, e fizer essa soma para todas as espécies em solução, mantendo-se temperatura e pressão constantes, essa soma deve ser nula. E a gente pode escrever a equação de Gibbs-Durren de uma outra maneira. A gente também pode escrever ela em função de fração. Se eu pegar a equação de número 12 e dividir por número de mols totais, então venho aqui e divido pelo número de mols totais, o que vai aparecer aqui é a fração. Então, se você observar aqui, vamos trazer para cá, observe que eu tenho também a equação de Gibbs-Durren escrita em função da fração. E aí você deve estar se perguntando neste momento no vídeo o que o professor André Zuber quer trazer de informação com a equação de Gibbs-Durren. Talvez você não tenha percebido, mas a equação de Gibbs-Durren ela conecta as propriedades parciais molares das espécies em solução. O que eu quero dizer com isso? É que as propriedades parciais molares elas não podem variar de qualquer forma dentro da solução. Elas precisam seguir a equação de Gibbs-Durren para variar em função da composição da mistura. Para trazer mais entendimento, acompanha comigo o que eu vou fazer. Vou pegar essa equação de número 13, que é a equação geral de Gibbs-Durren, e vou abri-la desta maneira aqui. Vou abrir para, primeiramente, um sistema contendo etanol e água. Então, como é um somatório, eu vou ter o primeiro termo aqui, x da água, dk da propriedade parcial molar da água, certo? Tenho o x do etanol vezes a derivada da propriedade parcial molar do etanol. Como é a equação de Gibbs-Durren, isso aqui deve ser somado e deve dar zero. Agora, eu quero que você preste bastante atenção o que isso afeta a solução. Aqui, percebam que na última equação, eu ainda fiz eu dividi toda a equação pela variação da fração molar de uma das espécies em solução. Aí você vai falar, mas por que ele está fazendo isso? Porque a gente vai fazer, a partir de agora, o estudo das soluções em função sempre da fração molar de uma espécie, eu vou colocar aqui o etanol, do etanol, e a gente vai analisar como que as propriedades parciais molares do etanol e da água variam em relação à composição do etanol. Isso aqui vai ser um gráfico que sempre vai de zero, ou seja, a fração molar valendo zero, até a fração molar valendo 1. Por isso, tome bastante cuidado. Quando você escrever o terceiro formato da equação de Gibbs-Durren, toma cuidado para você não errar no denominador. Tá? A gente tem, eu já conheço muitos alunos que fizeram a disciplina e você vai no automático. Você escreve lá x da água e embaixo você escreve o x do etanol. X do etanol e o x do etanol embaixo. E você, de repente, aqui embaixo troca o dx do etanol por x d'água. Isso vai dar totalmente errado no seu cálculo, tá? Então, toma cuidado porque a gente está analisando em função da fração molar de um dos compostos da mistura. E agora vamos fazer a seguinte análise. Veja que essa equação aqui, ela deve ser uma equação que deve resultar em zero, certo? Então, basicamente, aqui eu tenho dois números, veja, esse número mais este número que devem somados dar zero, tá? Mas aí a gente tem que fazer algumas análises. Presta atenção aqui, Fração molar. Fração molar, ela sempre vai ser uma variável positiva, tá? Então eu vou trazer aqui ela com o sinal de positivo. Sempre vai ser um sinal positivo, tanto para o etanol quanto para a água. Não existe fração molar negativa, tá? E agora vem o grande detalhe, o grande trunfo da equação de Gibbs-Durren. Se você observar aqui, os termos que ficaram remanescentes na equação são duas derivadas. Então, para que esses dois números em verde
deem um número zero, um número nulo, né? Um deles vai ter que ter um valor positivo. Então, por exemplo, a variação da propriedade parcial molar da água em relação à variação da fração molar do etanol vai ter que ser positiva. Mas para que isso feche zero, necessariamente esse termo vai ser negativo. E aí que vem o grande detalhe, pessoal. Quando isso acontece, a gente percebe que as propriedades parciais molares elas precisam respeitar a equação de Gibbs-Duhem. Então, quando uma derivada, por exemplo, de uma propriedade de uma das espécies da mistura for positiva, a outra necessariamente vai ser negativa. Ah, não está entendendo? Então eu vou te mostrar no gráfico o que está acontecendo aqui. Vejam que nesse gráfico eu tenho a equação a representação do que a equação de Gibbs-Duhem vai mostrar para a gente, tá? Vamos começar aqui para composições, por exemplo, a composição de 0,8. Se você observar neste gráfico, a gente tem a linha em azul referente à água e a linha preta referente ao etanol, certo? Como isso daqui é a propriedade parcial molar, perceba que se eu analisar para 0,8, vamos fazer uma linha aqui, se eu fizer a derivada da propriedade parcial molar na condição de 0,8 para o etanol, aqui eu tenho uma inclinação dessa tangente positiva, certo? Na mesma composição, se eu fizer a tangente para a água, eu vou observar que essa derivada, ou a inclinação da curva, é negativa. Então vejam que é isso que a equação de Gibbs-Duhem nos mostra. Quando uma propriedade estiver aumentando o valor da propriedade parcial molar em função da composição, para outra ela vai ser ao contrário, ela vai ser negativa, ela vai estar diminuindo. Isso é válido também se a gente analisar composições pequenas. Veja que aqui o efeito é diferente. Para uma composição pequena, aqui a inclinação é negativa, certo? Contudo, no mesmo valor aqui em cima, aqui, a inclinação é positiva. Tá aí, beleza? E é claro, a gente não pode deixar de notar que quando você tem um máximo aqui para a propriedade parcial molar da água nessa mistura, você vai ter um mínimo para a propriedade parcial molar do etanol. Então é isso, essa é a equação de Gibbs-Duhem e ela mostra justamente como que as propriedades parciais molares precisam estar conectadas. Não tem como uma propriedade aumentar e a outra permanecer constante, não dá. Se ela não respeita a equação de Gibbs-Duhem, ela não tem consistência termodinâmica. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.